Minha filha me chamou para ir numa noite especial da faculdade dela, onde iam entregar prêmios, mas quando cheguei lá, ela me deu um troféu de pai mais vergonhoso na frente de todo mundo. Saí antes que ela visse meu olhar. No dia seguinte, ela não parava de me ligar. Ela não acreditava no que eu tinha feito. Vou te contar tudo direitinho. Mas antes, queria só agradecer pelo seu apoio. Isso é muito importante pra gente. Se você curte as histórias que a gente conta aqui, se inscreve no canal. Seria legal se você comentasse de onde está assistindo. Quem sabe a gente manda um salve pra você na próxima história. Hoje o agradecimento especial vai pra Sam Johnson, lá de Miami. Valeu por acompanhar a gente. Agora, bora pra história. Eu passei mais de 30 anos trabalhando com construção, colocando tijolo, jogando concreto, consertando telhado, tudo isso debaixo do sol forte lá em Kansas City. Eu sempre tive orgulho do meu trabalho, gostava de ver tudo certinho, reto, bem feito. Isso mostrava quem eu era, mais do que qualquer discurso bonito. Minhas mãos eram cheias de calos, meus ombros largos, mesmo com o cabelo ficando ralo e grisalho, eu andava de cabeça erguida. Morava numa casinha simples na periferia. Tinha uma caminhonete velha na garagem e uma filha que criei sozinho desde que a mãe dela morreu. A Emily só tinha 9 anos na época. Tudo que eu fazia era por ela. Por isso, quando ela me ligou dizendo que ia ser homenageada na faculdade, eu fiquei tão orgulhoso que quase chorei. Coloquei minha melhor camisa, uma calça social que eu não usava desde a formatura dela no ensino médio, e passei um pouco de loção pós-barba que comprei só pra essa noite. Até passei numa floricultura e comprei uma rosa amarela, a flor preferida da Emily. Quando cheguei naquele auditório cheio, achei que nada poderia estragar a noite. Não liguei pros olhares dos pais mais novos, nem pras risadinhas que eu vi por aí. Eu tava lá por ela. Chamaram o nome da Emily e eu levantei. Bati palmas com tanta força que minha mão ficou vermelha. Ela estava linda no palco, com o cabelo preso e o vestido vermelho que dei pra ela no último Natal, brilhando sob as luzes. Ela foi até o microfone com um sorriso lindo, e por um segundo, senti aquele orgulho de pai que sabe que fez tudo certo. Mas aí ela virou o rosto, e o sorriso dela mudou, ficou um sorriso debochado. Antes de aceitar esse prêmio, ela disse: "Quero agradecer ao meu pai, Jim Harrington, o pai mais vergonhoso do mundo." Todo mundo riu, meu coração parou. Um cara que eu nunca tinha visto apareceu do lado do palco, segurando um troféu de plástico barato, todo descascando nas bordas. Ele entregou para Emily como se fosse uma grande honra. Ela pegou e levantou bem alto para todo mundo ver. Tava escrito "pai mais vergonhoso" em letras pretas. A plateia caiu na risada. Emily piscou para eles e disse: "Obrigada, pai, por transformar cada dia numa aventura de vergonha alheia." Senti meu rosto ficar pálido. Minhas mãos caíram do lado do corpo. Vi algumas pessoas na primeira fila olhando para mim e rindo baixo. Sempre achei que aguentaria qualquer coisa por causa da Emily, mas naquela hora, parecia que ela tinha enfiado a mão no meu peito e arrancado meu coração. Ela nem viu meu choque, não percebeu que eu ficava mudando o peso de um pé pro outro, como se estivesse tentando achar o chão. Não esperei os discursos acabarem, me virei e fui embora. A única coisa que ainda segurava era a rosa amarela, apertada nas minhas mãos ásperas. Lá fora, o ar estava fresco, calmo, quase parecia um carinho, que eu sentia que nem merecia. Fiquei parado ali, na beira do estacionamento, ouvindo as risadas que ainda vinham do auditório. Eu nem precisava olhar pro troféu de novo, sentia o peso dele como se estivesse no meu peito. Deixei a rosa cair no chão e vi as pétalas se espalharem no asfalto, sob a luz da rua. Depois entrei na minha caminhonete velha e fui dirigindo para casa, em silêncio. Naquele silêncio, alguma coisa dentro de mim mudou. Era como se uma linha tivesse sido cruzada, uma linha invisível, que fazia parte da dignidade de um homem que deu tudo de si, e percebeu que, para alguém, isso só serviu de piada. Essa linha tinha sido ultrapassada, e eu sabia, mesmo que Emily ainda não entendesse, eu não ia deixar ela passar por cima disso de novo. Quando cheguei em casa, estava tudo escuro, o silêncio parecia um cobertor pesado. Nem acendi a luz, fui direto para a cozinha e larguei as chaves no balcão de madeira já bem gasto. Minhas mãos estavam tremendo quando me apoiei na pia, sentindo o metal frio contra minhas palmas. Fechei os olhos e deixei a lembrança daquele momento no auditório me invadir de novo e de novo, como ondas que não me deixavam respirar.
Passei a vida tentando ser o pai que a Emily precisava, cuidando dos machucados, preparando lanche para a escola, indo nos recitais de dança e ajudando nas lições até tarde. Ficava no frio vendo os jogos de futebol dela, mesmo quando ela mal olhava para mim. Achava que, se eu estivesse sempre presente, ela ia entender o quanto eu a amava, mas eu estava enganado. Em algum momento, meu amor calado virou algo invisível para ela, ou talvez só uma coisa para tirar sarro. Lembrei de como ela me olhava quando era pequena, aquele olhar cheio de confiança, e o sorrisinho doce que podia me desmontar por dentro. Será que ela ainda lembrava daqueles tempos? Será que ela fazia ideia do que é estar numa sala cheia de gente estranha e ser humilhado pela única pessoa que devia ser meu abrigo? Fiz um café e sentei na mesinha da cozinha. O relógio velho da parede fazia tic-tac, preenchendo o silêncio com aquele som calmo e repetido. O celular vibrou. Era a Emily ligando. Eu deixei tocar. Ela tentou de novo, mas eu não atendi. Eu precisava de tempo. Tempo para deixar a dor passar, para pensar onde foi que eu errei, e o que eu ainda estava disposto a aguentar. O sol começou a nascer e eu ainda não tinha dormido. Vi a luz entrando pela janela e pintando o chão com faixas douradas. A casa até parecia mais bonita, quase esperançosa. Mas esperança parecia uma coisa que eu ainda não conseguia sentir. Fiquei ali, com o café esfriando na minha mão, o gosto amargo na boca, pensando em tudo que fiz pela Emily. Nos empregos que aceitei para ela nunca passar necessidade, nas horas extras, nos fins de semana que abri mão. Pensei em como deixava ela me chamar de careta, como eu ria quando ela zoava minha caminhonete velha ou minhas roupas simples. Nada disso me incomodava, eu não ligava para parecer antiquado ou simples. Mas uma coisa eu não conseguia aceitar, ser ridicularizado por amar minha filha, por estar presente na vida dela. Nunca hesitei em ser pai da Emily, sempre fiz o que fosse preciso por ela. Pouco antes das 8 da manhã, ouvi batidas na porta, eu sabia que era ela, ninguém mais apareceria tão cedo. Não levantei de imediato, fiquei ouvindo ela bater de novo, e aí veio a voz dela, baixa, trêmula. Pai, por favor, abre a porta. Preciso falar com você. Abri, e lá estava ela, cabelo bagunçado, os olhos vermelhos, rosto cansado. Ela me entregou uma carta toda amassada com as mãos tremendo. Vou ser despejada, disse, com a voz embargada. Eles me deram 2 dias para sair. Eu não sei o que fazer. Preciso da sua ajuda. Pai, por favor. Olhei para ela, minha filha, tão assustada, tão desesperada. Minha primeira vontade foi abraçar ela e prometer que ia resolver tudo, como sempre fiz, mas dessa vez alguma coisa me segurou. Uma voz dentro de mim dizia que talvez agora fosse a hora de deixar ela enfrentar as consequências. Peguei a carta da mão dela e li com calma. Aluguel atrasado fazia meses. O aviso final, educado, mas firme, dava para ver que o dono do apartamento já tinha perdido a paciência. Devolvi a carta, olhei bem nos olhos dela e falei, com a voz calma, vou pensar nisso. Ela me olhou, surpresa, eu continuei. Mas, Emily, você precisa entender, o que você fez ontem me machucou. Ela piscou, abriu a boca como se fosse tentar argumentar, mas eu não deixei, dei um passo para trás e fechei a porta. Ouvi o clique da trava, fechei com uma firmeza que até me assustou. Fiquei ali, parado, do lado de dentro, o coração pesado, mas a mente mais clara do que em muito tempo. Sabia que ela ainda estava lá, do outro lado da porta, esperando que eu abrisse de novo, que resolvesse tudo. Mas eu não consegui, não dessa vez. O dia passou devagar, coloquei minhas botas e fui pro bico que tinha marcado, arrumar uma varanda de madeira afundada, a uns quarteirões de casa. Um casal de velhinhos tinha me chamado. Gosto desse tipo de trabalho, simples, honesto. Me ajuda a pensar, me acalma, minhas mãos já sabem o que fazer. Colocar tábuas novas, medir o nível, martelar os pregos com calma e precisão. Mas mesmo trabalhando, minha cabeça não parava de voltar para Emily. Ficava lembrando dela no palco, naquela noite, o jeito que ela sorriu, toda cheia de si, segurando aquele troféu ridículo. Nunca fui um cara bravo, nunca gritei, nunca quebrei nada. Meu jeito sempre foi ficar quieto, me afastar e respirar fundo até encontrar meu equilíbrio. E foi isso que fiz. Cada prego que bati naquela varanda era como se eu estivesse recuperando um pedaço da minha dignidade.
Quando voltei para casa, o sol já estava se escondendo atrás dos telhados. Meu celular vibrava sem parar no bolso. Era a Emily ligando, o nome dela piscando na tela. Não atendi, ainda não. Eu precisava pensar bem no que dizer antes de deixar ela entrar de novo nos meus pensamentos. Quando finalmente cheguei em casa, vi que ela estava sentada na varanda, apoiada nos joelhos, abraçando a carta de despejo como se fosse tudo que ela tinha. Os olhos estavam cheios de lágrimas, a voz, baixinha e trêmula. Pai, me desculpa, eu não devia ter feito aquilo com você ontem. Eu não sabia que ia te machucar tanto. Foi só uma brincadeira. Tudo bem, fiquei ali parado, olhando para ela. Mas olhando de verdade, como fazia tempo que eu não olhava. Vi o medo nos olhos dela, o desespero, e também vi que uma parte dela ainda não entendia. A parte que achava que um simples desculpa ia resolver tudo. Encostei no corrimão da varanda, senti a madeira velha esquentando nas minhas mãos. Não foi brincadeira para mim, Emily, falei com calma. Aquilo foi um limite, e você passou dele. Ela balançou a cabeça, as lágrimas voltaram. Pai, por favor, eu não sei o que fazer, vou perder tudo, eu não tenho mais ninguém. Você sempre me ajudou, por favor, não para agora. Soltei um suspiro longo, senti o peso de todas as vezes que corri para salvar ela, todas as vezes que mexi no meu próprio bolso para tirar ela do buraco. Sempre achei que era meu dever proteger ela, ser o escudo entre ela e o mundo. Mas ali, naquele momento, percebi que esse escudo virou uma muleta. Ela se apoiou tanto em mim que esqueceu como andar sozinha. Eu não tô dizendo que não me importo, falei, firme, mas eu não posso mais consertar tudo para você. Emily, você precisa assumir o que fez. Ela me olhou como se eu tivesse dado um tapa nela. Abriu a boca, chocada. Você vai me deixar ser expulsa? Você é meu pai. Eu sei, respondi. Justamente por isso estou sendo honesto com você. Você precisa aprender a se virar. Emily, precisa entender que tudo que a gente faz tem consequência. Ela começou a chorar muito. O corpo inteiro tremia. Eu quis correr e abraçar ela, como sempre fiz. Mas não dessa vez. Deixei ela chorar. O peso das escolhas dela finalmente estava caindo nas costas dela. Quando olhou para mim de novo, os olhos estavam inchados, vermelhos. Então, o que eu faço agora? Pai, para onde eu vou? Engoli seco. Você é esperta, vai achar um jeito. Talvez peça ajuda para um amigo, talvez ache um lugar mais barato para morar. Eu não sei, mas sei que você precisa parar de depender de mim para te salvar sempre. Ela me olhou por um tempo, os lábios tremendo, aí se levantou, amassou a carta de despejo na mão. Não falou mais nada. Virou de costas e desceu os degraus. Ouvi o som dos passos dela sumindo na escuridão. Fiquei ali olhando. Meu coração parecia que estava quebrando de um jeito que eu nem sabia que podia. Mas eu não chamei ela de volta. Não fui atrás. Porque às vezes, a coisa mais difícil que um pai tem que fazer é parar de ser a solução dos erros dos filhos. No dia seguinte, acordei num silêncio estranho. Aquele tipo de silêncio que gruda nos ossos, quando não tem mais nada para dizer. Fiz ovos fritos e pão torrado pro café da manhã, o tipo de comida que já tinha feito 1000 vezes. Mas aquele dia, tudo tinha gosto de cinza. Sentei na mesa da cozinha e fiquei olhando pela janela pro quintal. Aquele que cuidei pensando na Emily. A grama, os canteiros de flor que a mãe dela um dia amou. Pensei em como o tempo passou tão rápido. Como aquela menininha que corria atrás de vagalume lá fora virou alguém que às vezes eu nem reconheço. Passei a manhã trabalhando. Estava ajudando um vizinho a levantar um muro no jardim. Tijolo por tijolo, massa, pedra, repetição. Minha cabeça ia longe a cada batida de colher. Aquele ritmo me deixava calmo, mas não curava o aperto no peito. Fiquei pensando na Emily, em como ela sempre foi o centro da minha vida, mesmo quando ela não percebia. Lembrei do jeito que ela ria naquele palco, parecia que ela nem entendia o quanto doía para mim sair dali. Quando cheguei em casa, ela estava me esperando de novo, parecia cansada, com os olhos fundos. Levantou assim que me viu, a voz saiu fraca, tremendo. Pai, me desculpa, de verdade, eu não devia ter feito aquilo com você, não sei no que eu estava pensando. Eu balancei a cabeça, deixando as palavras dela entrarem, mas fiquei de longe, encostado num dos postes da varanda. Eu entendo, Emily, falei, mas não é só sobre pedir desculpa.
É sobre o que você vai fazer depois disso. Ela piscou, com os olhos cheios d'água. Como assim? Respirei fundo, sentia o peso do que estava prestes a dizer. Tô dizendo que não posso mais viver tentando consertar tudo pra você. Já fiz isso por tempo demais. E tô cansado. Eu te amo mais do que tudo, mas não vou deixar você continuar achando que esse amor é desculpa pra fazer o que quiser. Ela ia falar alguma coisa, mas levantei a mão pedindo silêncio. Emily, você já é adulta, tá na hora de aprender a cuidar de si mesma, e isso começa enfrentando as consequências do que você faz. Eu não vou pagar seu aluguel dessa vez, não vou fingir que isso não tá acontecendo. As palavras ficaram no ar entre a gente, pesadas. Ela me olhou, o rosto pálido, a boca tremendo. Você não vai me ajudar? Ela sussurrou. Não vou, respondi. A voz estava calma, mas doía dizer aquilo, era como arrancar um pedaço do meu peito. Eu sempre estive aqui por você, mas isso não é porque eu não me importo, é porque você precisa aprender a se virar sozinha. Você não pode depender de mim toda vez que as coisas ficarem difíceis. Ela se afastou, enxugando os olhos com as costas da mão. Eu pensei que você sempre ia estar aqui, ela disse, com a voz embargada. Achei que você nunca fosse me rejeitar. Engoli seco, com a garganta apertada. Eu tô aqui, Emily, sempre vou ser seu pai, mas eu não sou mais sua rede de segurança. Tá na hora de você cuidar de você mesma. Ela não disse mais nada. Ficou parada ali por um tempo, os ombros tremendo, depois virou as costas e foi embora. Fiquei vendo ela ir, com o coração pesado, mas a cabeça tranquila. Eu sabia que naquele momento ela me odiava, que ela achava que eu estava traindo ela. Mas eu também sabia que isso era o primeiro passo para ela entender o que é amor de verdade. Um amor que não encobre erros, mas que dá força para a pessoa crescer. Fiquei ali na varanda muito tempo depois dela sair. O sol estava se pondo, pintando o céu de vermelho e dourado. Sentia uma dor lá no fundo dos ossos, mas também uma firmeza silenciosa dentro de mim. Eu sabia que não ia mais aceitar que ela me desrespeitasse daquele jeito. Não ia mais fingir que os anos que dediquei a ela não tinham valor. Pela primeira vez, senti o peso do meu próprio valor. E entendi que não ia deixar ninguém, nem mesmo a Emily, tirar isso de mim. Na noite depois que ela foi embora, a casa parecia mais fria do que nunca. Sentei na minha cadeira perto da lareira. A madeira fazia barulho enquanto queimava, mas nada daquilo esquentava o vazio que eu sentia no peito. Pensei em ligar para Emily, pedir desculpa pelas palavras duras que falei na varanda, mas não liguei. Sabia que, se eu fizesse isso, ia cair no mesmo erro de sempre, fazer ela acreditar que podia contar com meu amor, sem precisar respeitar ele. No dia seguinte, ela apareceu de novo, bateu na porta logo depois do pôr do sol. Quando abri, ela estava ali parada, com os braços cruzados e cara de raiva. Pai, disse ela, com a voz fria e cortante. Não acredito que você vai mesmo deixar isso acontecer. Eu não tenho para onde ir. Olhei para ela ali, parada na luz da varanda, e senti aquela dor no peito de novo. Emily, falei baixinho, eu não tô deixando nada acontecer. Você sabia que isso ia acontecer fazia meses. Sabia que o aluguel estava atrasado e escolheu não pagar. Ela riu, mas foi uma risada amarga. Inacreditável. Você é meu pai. Você devia me ajudar. Eu te ajudei a vida toda, respondi, com calma, mas por dentro, eu sentia o peso de todas as vezes que salvei ela. Te dei tudo que pude. Fiquei do seu lado até nos momentos em que muita gente teria desistido, mas agora é diferente. Você me humilhou. Emily, riu de mim na frente de todo mundo, e agora quer que eu finja que nada aconteceu? Ela baixou os olhos, meio envergonhada. Era só uma piada. Por que você não consegue superar isso? Senti meu maxilar travar, porque para mim, aquilo não foi piada, foi um tapa. Eu fiquei lá, parado, ouvindo você me transformar no alvo de piada para uma sala cheia de gente, e você nem notou o quanto aquilo me machucou. Não é algo que simplesmente passa. Ela olhou para os próprios pés, os ombros caídos. Por um segundo, vi a garotinha que ela já foi um dia, aquela que segurava minha mão na feira, que me olhava como se eu fosse o lugar mais seguro do mundo. Mas aquela menina não existia mais, e a mulher que estava ali na minha frente precisava ouvir a verdade que eu tive medo de dizer por anos. Pai, eu não consigo, ela disse, com a voz fraca. Não posso simplesmente perder tudo. Você não vai perder tudo, respondi,
tentando manter a calma, mesmo com o peito apertado. Você vai perder este apartamento. É verdade, mas você vai dar um jeito. Você é mais forte do que imagina. Só nunca teve que mostrar essa força, mas ela tá aí. Ela enxugou as lágrimas, os ombros tremendo. Eu te odeio por isso, sussurrou. Eu assenti devagar. Eu sei, e talvez um dia você entenda por que eu tive que fazer isso. Talvez não, mas eu não vou pedir desculpa por colocar limites. Emily, não dá mais para continuar te dando pedaços de mim como se eles não valessem nada. Ela virou de costas. Eu fiquei olhando enquanto ela descia os degraus com a cabeça baixa, os ombros pesados com o peso das escolhas dela. Fiquei parado na porta, mesmo depois que ela sumiu na noite, o coração pesado, mas a mente clara. Eu sabia que ela estava com raiva, que se sentia sozinha, mas eu também sabia que era a primeira vez que eu realmente estava firme na minha decisão. Fechei a porta e encostei a testa na madeira fria, respirando o silêncio da casa. Doía, Deus, como doía ver ela daquele jeito. Mas, no meio daquela dor, tinha uma paz estranha, uma sensação de que, pela primeira vez, eu não estava deixando alguém me pisar só porque eu amava essa pessoa. A lareira ainda estalava atrás de mim quando voltei para minha cadeira. O calor do fogo chegava até mim no silêncio da sala. Eu sentia o peso dos anos nas minhas costas, mas, pela primeira vez, esse peso não me esmagava. Era como se, enfim, eu tivesse recuperado algo que sempre foi meu, minha dignidade, meu valor. E eu sabia, lá no fundo, que nunca mais ia deixar ninguém tirar isso de mim. 2 dias depois, fiquei sabendo que a Emily tinha feito as malas e saído do apartamento. Ela não me ligou para pedir ajuda com a mudança, não pediu dinheiro, nem tentou me fazer resolver o problema com o dono do imóvel. Parte de mim achava que ela ia aparecer de novo, só mais uma vez, talvez para gritar comigo ou implorar por ajuda, mas ela não voltou. Quando o sol nasceu naquele segundo dia, ela já tinha ido embora. Até o nome dela tinha sido tirado da caixa de correio, como se nunca tivesse morado ali. Naquela manhã, passei de carro na frente do prédio, aquela fachada de tijolos vermelhos que, um dia, ela achou que parecia um castelo. Olhei para a janela onde eu costumava vê-la lendo à noite. Agora estava vazia. Fiquei um tempo parado dentro da caminhonete, com as mãos no volante, só observando os caras carregando as caixas escada abaixo. Não desci, não fui ajudar. Aquilo era o fim de uma fase, e eu sabia que precisava deixar ela acabar. Quando cheguei em casa, andei pela sala, pela cozinha, pelos cantos tocando nas coisas que ainda lembravam ela. Uma foto nossa antiga, tirada na feira, uma caneca de barro torta que ela fez para mim na 4ª série. As lembranças vieram com força, cada uma doía um pouquinho por dentro. Ela ainda era minha filha, sempre ia ser, mas aquela versão dela, aquela menininha que um dia segurava minha mão com força, ela já não existia mais, e eu tinha que aceitar isso, tinha que deixá-la ir. Naquela tarde, fui mexer no jardim. Já fazia semanas que eu não cuidava dele de verdade. Os problemas da Emily tinham sugado quase toda a minha energia. Arranquei as ervas daninhas, remexi a terra, plantei novas sementes. Minhas mãos trabalhavam no chão, e a cada vez que eu cavava ou ajeitava a terra, parecia que algo dentro de mim também se ajeitava. A vida seguia. Coisas terminam, coisas novas começam. É assim que é. À noite, me sentei na varanda com um copo de chá gelado. Fiquei olhando os vagalumes piscando no escuro. O ar estava quente, parado, tudo calmo, tranquilo, o céu escurecendo devagar. Pensei na Emily. Onde quer que a Emily estivesse, eu só queria que ela ficasse bem. Torcia para que ela conseguisse se reerguer. Mais que tudo, torcia para que ela entendesse que o que eu fiz não foi por raiva, nem por maldade. Foi porque eu queria que ela crescesse, que aprendesse a se virar sozinha, que entendesse que amor de verdade não é fazer tudo pela outra pessoa. Amor também é respeito. Eu não sabia se um dia ela ia me perdoar, nem se ia voltar, mas, pela primeira vez em muitos anos, senti que conseguia respirar de novo, como se a casa, agora, fosse minha de verdade, um lugar cheio de silêncio. Sim, mas também cheio da dignidade que eu sempre tentei colocar em cada canto, cada parede, cada pedaço do chão. Passei tanto tempo tentando manter o mundo dela de pé, que acabei esquecendo que o meu também merecia cuidado, merecia proteção. Quando as estrelas começaram a aparecer no céu, pensei em tudo o que aprendi nesses últimos dias, que amor não é algo que se pode forçar, nem comprar, e que, às vezes,
A coisa mais amorosa que a gente pode fazer é se afastar, é deixar a pessoa encarar o resultado das escolhas que ela mesma fez. Aprendi também que o meu valor não está em tudo que consigo consertar, mas na coragem de saber quando parar. Respirei fundo, deixei o ar da noite entrar bem devagar nos meus pulmões. A Emily estava por aí, em algum lugar, encontrando o próprio caminho. E eu estava aqui, nesta casinha tranquila que construí com minhas próprias mãos. Eu não sabia o que o futuro ia trazer, mas sabia de uma coisa: eu não seria mais motivo de piada para ninguém. Eu tinha colocado um limite, e ia manter esse limite. E foi ali, no silêncio, nesse momento em que eu deixei tudo ir, que encontrei um pedacinho de mim que eu nem sabia que existia. Se você achou essa história sobre encontrar paz e aprender a soltar com amor tão tocante quanto eu achei, pense em seguir o canal para mais histórias como essa. Curte o vídeo, comenta aí embaixo. Quero muito saber se você já precisou colocar um limite na sua vida e como isso te transformou. Até a próxima!